Fala galera, aqui é o William. Hoje a gente vai começar uma série nova aqui, né, no canal do Mile High Brasil. A gente vai fazer um recap sobre a nossa classe de draft e ver como é que eles se saíram como calouros, né? Então a gente vai começar pela classe de 2022 do ano passado. Mas antes daqueles recadinhos de sempre, né? Se você está aqui vendo esse vídeo, não deixa de deixar um like. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Também deixe um comentário, né? Para uma série nova. O que vocês acharam? Se está legal? Qual a opinião de vocês? Também sigam o Mile High Brasil nas redes sociais, aqui no próprio YouTube. Também tem o Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. E além disso, o nosso Apoia-se, né? www.apoia.se/Mile High Brasil. Também tem aqui o QR Code que te leva direto para o site. E lá você consegue ver a forma de apoiar o nosso projeto aqui. E também, quer torcer com estilo, vai na First Down, nossa parceira aqui. Tem o nosso cupom, né? MileHighBR, para conseguir um desconto. E lá você encontra vários produtos licenciados pela NFL de todas as franquias. Então, vamos começar? Começando com a nossa primeira escolha, né? A gente não teve primeira rodada, porque foi a troca do Russell Wilson, né? A gente envolveu a primeira rodada. E a gente selecionou Nick Bonito. Ele veio na segunda rodada. Ele veio de Oklahoma, na escolha 64. Como é que foi a temporada dele, né? Ele participou de 15 jogos, conseguiu 14 tackles. Desses 14, 6 foram solo e conseguiu também um tackle para perda de jardas. Ele também conseguiu um sack e meio e forçou um fumble. Ele teve um início assim, né, com pouca participação, até porque a gente estava com muitos edges jogando em alto nível, né? Tava o Chubb, o Randy Gregory, o Baron Brown também. Então ele participava pouco, principalmente no início da temporada. Depois, com a troca do Chubb, a lesão tanto do Brown quanto do Gregory, ele apareceu mais. E uma coisa aqui dele também, né? É que ele conseguiu pelo menos um tackle em cada partida. E para mim, assim, é um bom nome para o futuro, né? Mostrou que tem algum potencial, que pode ser desenvolvido como jogador útil ao time, né? Talvez ganhar um pouco mais de massa, conseguir ficar um pouquinho mais forte. É um jogador interessante. E como destaque dele, teve um sack e um fumble forçado contra o Jacksonville Jaguars. E também contra o Tennessee Titans, ele conseguiu derrubar o Derrick Henry, né, atrás da linha de scrimmage, né, que não é algo simples, né? Então foram alguns momentos de destaque dele. Continuando, nossa próxima escolha na terceira rodada foi Greg Dulcich, tight end de UCLA, foi na escolha 80. Ele participou de 10 jogos, conseguiu 33 recepções e 55 targets, né? Jardas totais, desculpa, foram 411. Ele teve uma média de 12,5 jardas na recepção e teve 2 touchdowns. A recepção mais longa dele foi de 39 jardas e ele conseguiu 18 recepções para um first down. Então, apareceu bastante, assim, teve bastante destaque. Uma coisa interessante também sobre o Dulcich é que ele foi o terceiro jogador nosso com mais jardas recebidas, sendo que ele jogou 5 jogos menos que o primeiro e segundo colocado, que são o Sutton e o Judy. Então, ele produziu muito bem, né, mesmo tendo perdido jogos por lesão. O Dulcich também é o terceiro em recepções para mais de 20 jardas, com 6 na temporada. Na minha análise, assim, ele foi o melhor da classe toda. Me senti ele bem amadurecido assim, já para a NFL, com bastante confiança. Foi muito bem usado, né, verticalmente, foi uma arma bem importante. E
o que me chama a atenção é que, mesmo sendo uma posição, né, que geralmente os jogadores têm dificuldade na primeira temporada, e a gente tinha um ataque bem trágico, assim, né, vários problemas, e mesmo assim ele conseguiu sobressair. Inclusive, teve momentos ali que a gente não tinha o Jerry Julius, estava mal, e ele conseguia ser o principal alvo na partida várias vezes, assim, conseguiu às vezes, carregar a equipe em alguns momentos. E para mim, assim, já é o Tyrande 1 para o ano que vem. Eu já confio nele a esse ponto. Alguns pontos negativos dele, para mim, são os bloqueios, né, que ele precisa melhorar. Ele, como recebedor, está indo muito bem, foi muito bem, mas os bloqueios dele ainda tem muito a desenvolver. E as lesões, né? Ele perdeu bastante jogos por lesões. Machucou no início, depois machuca depois no final da temporada. Então ele precisa melhorar isso, né? Porque até também agora com a mudança, né, da nossa parte médica, talvez isso melhore nele. A gente teve uma epidemia de lesões, e talvez ele não tenha sofrido com isso também. E alguns destaques dele pontuais aí que eu peguei foram contra os Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars, né, que ele teve mais de 80 jardas totais recebidas, e contra os Rams e os Chargers ele conseguiu marcar seus 2 touchdowns na temporada. Inclusive contra os Rams é muito bonito, ele consegue controlar bem o corpo ali, estava num espaço apertado ali, foi bem legal. É um acerto bem do nosso draft. Agora a nossa próxima escolha, na 4ª rodada, posição 115, veio Damari Metz, o cornerback de Pittsburgh. Ele participou de 16 jogos, conseguiu 61 tackles, desses 65, desculpa, desses 54 solo, e também conseguiu meio tackle para perda de jardas, né? E defendeu 7 passes. Como um prospecto do draft, o maior problema dele foram as faltas, né? Ele veio do college, né, com um cara que cometia muitas faltas. A gente viu isso e sofreu com isso na temporada também. E o ponto, assim, que ficou bem claro foi quando o nosso cornerback 2, o Ronald Darby, machucou. E aí o Damari Metz, né, o Darby machucou, foi cortado da temporada, ficou fora da temporada. E aí o Metz assume como corner 2. E essa estreia dele, né, foi contra os Chargers, lá em Los Angeles. E ele foi mal, assim, ele cometeu 4 faltas, cedendo 87 jardas. Só para a gente ver a comparação, o Denver Broncos inteiro nesse jogo cedeu 151 jardas em faltas. E essas 151, 87 foram só do Damari Metz. E essas faltas também foram fundamentais para o Chargers em campo, né? Eles conseguiram, dessas faltas, conseguiram 6 pontos e graças a isso conseguiram a vitória. Mas, né, para mim também, esse jogo foi importante, porque além de a gente ver esse lado que já é conhecido, né, negativo dele, deu para ver também uma virtude dele, que é a capacidade mental dele. Porque o jogador ali, sendo rookie, assumindo como titular, cometendo tantas faltas assim, ele poderia muito bem ter quebrado ali, né? E o Metz não, ele não... mesmo cometendo as faltas, ele continuou com a intensidade que ele estava jogando, com a mesma... Ele não mudou isso, né? E ao longo da temporada ele foi limpando essas faltas, não teve mais nenhum jogo tão trágico como esse, conseguiu ter jogos onde ele não cometeu falta. E para mim, assim, mesmo com esse problema das faltas, eu vi uma coisa, né, essa coisa nele, dele não ter medo, não ter medo de errar, ele insistir e ser um cara bem confiável, assim. Eu gostei bastante dele, gostei da capacidade de dar tackles dele, né? E para mim, assim, dá até para confiar nele como corner 2 para a próxima temporada,
principalmente porque o Darby é um forte candidato a corte, né? Ou troca, porque ele vai liberar um espaço bom no salary cap. E alguns destaques da Mari Metz aqui foram contra os Raiders em casa. Ele teve 8 tackles, sendo desses 8, 7 solo, e ainda defendeu um passe. Contra os Chiefs, ele teve 5 tackles, sendo esses 5 todos foram solo, né? E ainda defendeu um passe na end zone, que seria um touchdown. E na nossa vitória contra os Cardinals, ele defendeu um passe que quase foi uma interceptação. Além disso, né, ele ainda conseguiu 5 tackles solo ou mais em 7 dos 16 jogos na temporada e terminou a temporada como o 4º jogador nosso com mais tackles solo, com 54. E o segundo em passes defendidos, com 7, empatado ali com o Calvin Williams e Justin Simmons. Então, para mim, foi um jogador bem importante e que dá para ser desenvolvido num bom corner. Ainda mais, quanto mais ele conseguir limpar essa questão das faltas dele, mais ele vai melhorar como jogador, porque ele tem muita coisa boa para mim, assim. Aí a nossa próxima escolha foi no 5º round. No 4º round, desculpa, na posição 116, veio o defensive tackle Eyoma Wazurik, de Iowa State. Ele participou de 8 jogos, né, com 17 tackles, sendo 11 solo. Também conseguiu meio tackle para perda de jardas e ainda defendeu um passe. O Wazurik, assim, ele não mostrou muita coisa, né? Ele não teve muito destaque na temporada. E teve um problema grave que ele sofreu muito com lesões. Ele só jogou 8 jogos e muitos desses que ele não jogou é porque ele estava machucado. A maioria, todos esses que ele não jogou, ele estava machucado. Então, assim como a gente viu o Dulce, né, também teve esse problema, o Wazurik também teve, ainda mais. Ele jogou menos do que o Dulce. E quando jogou, não foi de destaque, assim. Destaque na temporada foi contra os Chiefs, né, lá em Kansas City. Ele conseguiu bloquear um chute, né, field goal. E contra os Panthers, ele conseguiu 4 tackles solo na partida. Foi os maiores destaques deles. Agora sim, partindo para o 5º round, a gente selecionou na posição 152 o safety Delari Turner-Yell, veio de Oklahoma. O Yell, ele participou de 14 jogos, conseguindo 8 tackles, sendo 6 solo, e ainda recuperou um fumble. Ele também não teve muito destaque em campo, mas ele foi bem... ele foi muito usado no special teams, assim, mas quando precisava em campo, ele não apareceu tanto. Ele foi um cara mais de special teams mesmo. E o maior destaque dele foi esse fumble recuperado contra os Panthers. Ainda na 5ª rodada, a gente selecionou o wide receiver Montel Washington, né, na posição 162. Ele veio de Stanford, veio para ser nosso retornador, né? E aqui provavelmente foi o cara mais decepcionante da classe. Ele participou de 15 jogos, tendo 4 recepções para 9 targets e apenas 2 jardas totais, com uma média de 0,5. E a recepção mais longa dele foi para 4 jardas. Em jogadas correndo com a bola, ele teve 5 carregadas para 30 jardas, com 6 de média, e essa corrida mais longa foi para 19 jardas. Ele foi, agora como eu falei, ele foi utilizado como retornador. E como retornador, ele teve 32 retornos de punch para 261 jardas, 14 pedidos de fair catch, e o retorno mais longo dele foi de 30 jardas. Em retorno de kickoff, né, foram 18 para 340 jardas, a mais longa para 29. O Montreal, acho que ele enganou muita gente, né? Eu, inclusive. Ele foi bem na pré-temporada, ele parecia ser um bom retornador, mas acabou que a temporada dele foi uma catástrofe, assim. Foi muito ruim e
Não foi culpa só dele, né? Também porque, para mim, assim, a staff, né? O Danny Stooks e o Hackett não tinham que ter tirado ele. Eles deixaram ele retornando todo jogo, ele errando, erro atrás de erro, e eles deixavam ele continuando sendo retornador. Então ele foi um cara que ainda foi desenvolvido de forma ruim, assim, né? Só foi tirarem ele quando veio o Jerry Rosburg assumir. E ele teve coisas terríveis, assim, ele não teve nenhum destaque para mim, assim. Ele teve 5 fumbles. Além disso, ele custava pedir fair catch, né? Muitas vezes tentava retornar de qualquer jeito. E teve aquela cena meio patética, assim, né? Que o time inteiro entra para retornar e menos ele, né? Que era o retornador. Então, assim, bem complicado, é difícil saber se ele ainda vai ser útil, vai ser utilizado para o ano que vem, assim. É um cara, para mim, assim, acho que foi o pior dessa classe. Nossa próxima escolha, também na quinta rodada, foi o center Luke Wattenberg, de Washington. Ele veio na escolha 171, participou de 7 jogos. Ele não teve destaque, teve uma temporada bem ruim, assim. Jogou mais como guard, né? E quando teve campo, sempre foi um dos pontos fracos do Moelle, que já era bem ruim. É mais um, assim como o Montreal, né? Que talvez sejam dois, estão entre os piores dessa classe. E também não tiveram nenhum cuidado nem com ele, nem com o Montreal, né? Como eu falei. A gente viu ele jogando em posição que ele nunca jogou. Left guard, eu acho que ele nunca tinha jogado. Teve corrida que ele fez no pull pro lado errado. Bem complicado assim a temporada dele. Não teve nenhum destaque. Vamos ver se ele consegue evoluir agora com a nossa staff nova, né? Vamos ver se ele consegue desenvolver como jogador. Também é um jogador um pouco mais velho que todos, né? Ele chega na próxima temporada com 26 anos. Agora, partindo para o sexto round, veio o defensive end Matt Hennessy, de Wisconsin, na escolha 206. Ele participou de 17 jogos, conseguiu 21 tackles. Desses 21 foram 8 solo e 2 tackles e meio para perda de jardas. Também conseguiu um sack. O Hennessy, para mim, era um cara que eu estava torcendo muito para dar certo. Muito pelaquela foto dele de criança, né? Com a camisa do Denver Broncos. E para mim ele foi uma surpresa bem positiva do draft também. Uma escolha de sexta rodada. Teve uma lesão, né? Antes da temporada começar. Ela conseguiu se recuperar a tempo e participou de todos os jogos. E para mim, ele mesmo vindo nos 2 rounds abaixo do Azurik, né? Para mim, ele se mostrou mais útil ao elenco do que o próprio Azurik. É um cara que eu gostei bastante. Ele não desiste da jogada, né? Ele está sempre tem um motor muito bom, né? Ele está sempre ele não desiste, né? Está sempre tentando. E é um cara assim que para rotação assim no futuro acho que pode ser um bom nome. Como destaque, ele participou em tackles para perda de jardas em 4 partidas. Teve 3 vezes para meia e uma partida ele conseguiu um inteiro. E 3 tackles solo contra os Jets e contra o Chargers lá em Los Angeles. Ele teve um tackle solo e um sack. Fechando nosso draft, né? Na última rodada veio o cornerback Feion Hicks, de Wisconsin. Ele não fez os 53, né? Foi o único que não fez os 53 inicial. Ele veio na escolha 2-3-2, né? Ele só jogou 2 jogos, não teve nenhuma estatística, ele não fez nada. E nem na pré-temporada ele teve destaque. Então, é um cara que realmente é uma incógnita, não mostrou nada. E aí, para fechar, eu peguei 2 nomes que foram undrafted, mas que participaram, que tiveram algum destaque. O primeiro foi o Brandon Johnson, que é o wide receiver, que veio de UCF.
Ele participou de 7 jogos, com 6 recepções, em 14 targets, tendo 42 jardas totais e 7 de média, e a sua recepção mais longa foi de 12 jardas. Além disso, ele conseguiu 2 recepções para first down e marcou um TD, e também sofreu um fumble. Ele foi muito bem na pré-temporada e provavelmente ele ia ter feito o roster final, mas aí teve uma lesão, infelizmente, e ficou de fora. Né? E aí depois que ele volta dessa lesão, ele participa, né? Teve esses bons momentos assim, mesmo aquele ataque sendo um caos, né? Destaque dele contra a Arizona, ele teve 3 recepções em 4 targets, somando 30 jardas, e foi nessa partida também que ele teve a sua recepção mais longa, para 12 jardas. E contra o Carolina Panthers, ele teve 2 recepções em 4 targets, somando 10 jardas totais, e ainda conseguiu o seu único touchdown na temporada. O outro jogador undrafted é também o wide receiver Jalen Virgil, de Appalachian State. Ele participou de 9 jogos, teve poucas targets, né? Só teve 5 targets, conseguindo 2 recepções, para 75 jardas totais. Também conseguiu 2 recepções para first down e teve um touchdown que foi longo, né? Com 66 jardas. Ele acabou entrando no roster final no lugar do Brandon Johnson e teve, né, esse TD longo, mas mesmo assim ele apareceu muito pouco, ele era muito pouco envolvido. Poderia ter sido mais aproveitado, né? Ele até foi testado como retornador, ainda na época do Hackett. Teve um jogo que o Montreal Washington estava muito mal, eles tiram ele, botam o Virgil. No primeiro retorno dele, ele sofre um fumble contra os Panthers e depois ele não teve mais chance. E o destaque dele foi justamente contra os Titans, né, onde ele recebe esse passe e faz o seu touchdown. E aí, com isso, a gente fecha a nossa classe. Acho que ela é mais positiva, né, do que negativa. A gente conseguiu bons nomes. Para esse ano agora, a gente já tem um possível cornerback 2, Lamar Mattis, um tight end já titular, que é o Dulcich, um cara importante como Ed, né, que é bonito. Também tem nomes interessantes, né, como o Matt Hennessy, o Azulix, que é saudável, o próprio Turner Hill, né, que joga no Special Teams, é um cara também que daria para ter tentado mais em campo também. E dos wide receivers, né, principalmente o Brandon Johnson, né, foi um cara que na pré-temporada estava mostrando muitas qualidades. Infelizmente teve a lesão, mas é um cara interessante também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Mais uma vez, deixa o like e também comenta aí o que vocês acharam dessa nova série, se gostaram ou não. Então é isso, valeu, muito obrigado. Go Broncos!